bem-vindo ao podcast Suinocultura Faixa Preta, onde nós discutimos as melhores e mais recentes pesquisas na suinocultura. Meu nome é Mariana Fausto e vamos conversar agora com o Matheus Luca. Por favor, Matheus, seja bem-vindo e se apresente primeiramente. Bom dia, obrigado pelo convite. É bem legal estar participando desse podcast. Meu nome é Matheus, eu sou formado em veterinária e tenho pós-graduação, com doutorado, no caso, em reprodução de suínos. Bom, muito bom, Matheus. Matheus, eu li o seu trabalho, um trabalho muito importante, pensando na aplicação desse trabalho para a suinocultura. Fala um pouquinho do seu trabalho para a gente, por favor. Sim, claro. Então, o meu trabalho foi a avaliação da Paraxonase tipo 1, tá? Ou melhor, Paraxonase 1. Ela é uma enzima que ela atua como um efeito antioxidante no espermatozoide, né? Então, o nosso organismo ele já produz essa enzima, né? Só que, dependendo do reprodutor, ele vai produzir mais ou menos, né? Foi isso que a gente observou no trabalho. E aí a gente percebeu também que esses machos que produzem mais essa enzima, e na verdade não é a produção da enzima em si, né? É a atividade dessa enzima. Eles têm uma qualidade espermática um pouco melhor do que os outros machos que têm essa redução dessa atividade. E aí ela consegue fazer o quê? Evitar o efeito oxidativo, né? Porque a membrana do espermatozoide ela é rica em ácidos poliinsaturados, né? Ácidos graxos poliinsaturados. Então, ela atua ali e impede, então, a oxidação do espermatozoide, ou seja, impede que esse espermatozoide, de certa forma, perca a sua capacidade fecundante. Basicamente é isso. Muito legal. Matheus, eu estava lendo o trabalho e eu vi assim que vocês, em alguns machos, vocês encontraram maior quantidade da enzima, né? Então, na parte do plasma seminal, fala um pouquinho essa relação em quantidade da enzima e quantidade de espermatozoides, que foi um parâmetro que vocês avaliaram, não foi? Isso, a gente avaliou a concentração e também nas porções diferentes do ejaculado, porque o suíno a gente consegue distinguir 3 porções diferentes do ejaculado, né? A pré-espermática, a espermática e a pós-espermática, né? Geralmente a pré-espermática ela é descartada, então a gente avaliou, mas acabou não colocando no trabalho. Então na fração espermática foi que a gente observou a maior atividade, e a atividade é diferente da concentração da enzima, porque eu posso ter uma concentração muito alta dessa enzima e não ter atividade. Então, por isso que a gente fala atividade. Então, porque ela tem que estar ligada ao HDL para poder funcionar. Se ela não estiver ligada ao HDL, não funciona. Então essa maior atividade corresponde a essa maior presença de HDL na fração espermática, né? E isso vem lá do epidídimo, né? E por isso que é essa fração que tem mais, né? Diferente da pós-espermática, que são espermatozoides e também secreções das glândulas anexas, né? Então, olha só, Matheus, me ajuda aqui, pensando de forma prática, né? Por exemplo, um reprodutor, o macho que está no central, e esse macho ele é afastado. Normalmente o macho, quando ele é afastado, é que ele tem alteração nos parâmetros, né? Então, quantidade de espermatozoide, motilidade, vigor e patologias. E esse macho ele é acompanhado, quando retorna aos parâmetros normais, ele retorna para a reprodução. Então, medir a atividade dessa enzima poderia, por exemplo, favorecer essa avaliação, concorda comigo? Isso. O que a gente observou, né, e chegou numa conclusão é que a gente podia utilizar essa atividade, essa enzima, como um marcador para selecionar também os machos, né? E não só fazer desse macho ruim, né, que tem excesso de patologias, enfim, mas mais selecionar o macho, antes dele ter esses problemas, antes da gente observar que ele tem esses problemas, né? Que hoje na suinocultura a gente tem aí de 5 a 15% de machos subférteis. E talvez esses machos subférteis tenham essa atividade, essa enzima baixa, né? Então a gente poderia realizar um marcador, né, nesse sentido de quanto maior a atividade,
melhora a qualidade seminal, né? Melhora esse macho na verdade. Porque ela tem uma certa relação com taxa de prenhez, não só parâmetros qualitativos e espermáticos in vitro, né? Entendi. E, Matheus, você saberia nos dizer um pouco a respeito do custo dessa avaliação? Se é um exame caro? Porque, pensando em implementação na rotina, né, tanto nas granjas núcleo, nas granjas multiplicadoras e nas próprias centrais, seria um exame viável? Uma avaliação viável? Então, assim, eu não vou saber dizer o custo real, assim, no momento, né? Mas a gente implementaria isso provavelmente nas núcleos, né? Para selecionar lá os machos lá nas núcleos, né? Seria, acredito eu, que se pagaria melhor lá, né? Por toda essa parte de mais uma pressão de seleção maior, né? Então, acredito que nessa etapa da parte do melhoramento genético, lá para selecionar aqueles machos que têm uma maior atividade enzimática da POM1, talvez seja interessante fazer lá, né? Mas em relação a custos mesmos, eu não sei, porque tem várias técnicas que medem, né, a POM. E eu utilizei uma das mais em contas, né, mas ela tem um certo CV maior, né? Então, às vezes a gente tem que fazer uma triplicata ou a mais análises para reduzir esse CV, né? Só mais uma pergunta, Matheus, prometo que é a última. Nós sabemos que um dos gargalos hoje na suinocultura, quando a gente pensa em sêmen, né, em genética líquida, é o tempo que esse sêmen fica viável, que é no máximo 5 dias, e às vezes precisa transportar esse sêmen para granjas em diversas regiões do país. Nós temos poucas centrais hoje. Essa enzima, né, esse seria um marcador para falar de estabilidade celular, ou seja, quanto mais essa enzima ou sua atividade, né, maior a durabilidade da célula, seria um bom marcador para a gente associar a POM1 com durabilidade do espermatozoide em si? Tem correlação isso? Olha, é uma boa pergunta. Dá até um bom trabalho de pesquisa. Assim, o que eu sei em relação à POM1 é que ela tem uma associação positiva até 72 horas, né? E mais que isso não sei te dizer, né? E também ela é mais encontrada na fração espermática. E a gente observou que quando utiliza o ejaculado inteiro, né, acaba tendo uma redução dessa atividade. Então, talvez, ao longo do tempo, teria que ser medido, né? Eu não sei dizer. Eu sei que até 72 horas ela tem um certo efeito, né? Porque é os trabalhos que tem no momento, né? Eu não cheguei a fazer essa medição no trabalho. Muita coisa para investigar ainda, né? Não, é muita coisa. Ainda bem que tem os pesquisadores, gente. Tá vendo a importância da pesquisa? E a pesquisa aplicada, né? Que é a pesquisa que você vai levar lá para o campo, né, Matheus? Isso. A ideia é... Essa pesquisa aqui foi um pouco mais básica, né? Mas ela abre várias outras portas para puxar para pesquisa aplicada, né? Que seria o próximo passo, né? Eu até queria ter feito a sequência desse trabalho, mas aí no fim não rolou, né? Que seria fazer uma análise mais em vivo, né? Para ter certeza de que isso realmente funciona. Mas já meio caminho andado, Matheus. Parabéns pelo trabalho, né? Igual você falou, abre portas para novas pesquisas e é assim que funciona, né? Parabéns para você, para a equipe e muito obrigada, Matheus, por você vir aqui, né? Compartilhar o seu conhecimento com todos que nos escutam. Eu que agradeço pelo convite e estou aberto a novas entrevistas aí no futuro. Obrigada. Pessoal, para você não perder nada, nenhum tópico, nenhum podcast, segue Suinocultura Faixa Preta e espero encontrá-los aí numa próxima oportunidade.